Nós vamos meditar nesta noite. Estou certo que Deus tem uma palavra para cada um aqui nesta noite, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra lá no fundo da alma, né? E ela vai discernir os pensamentos e as intenções do coração. O Salmo 136 é um salmo que nos leva a adorar a Deus. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Isso está escrito no Salmo 106, no 107, no 118, no 135, no 136, a Bíblia diz que quando Davi trouxe a arca para Jerusalém, que Asaf foi adorar a Deus ali naquele primeiro momento, eles cantaram que o Senhor é bom, louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. E aí a Bíblia diz que no outro episódio, quando os inimigos se juntaram para derrotar o rei Josafá, ele colocou ali o exército em prontidão para a batalha, e Deus disse: não precisa fazer nada, vocês aguardem que vão ver o livramento que eu vou dar. E aí, Josafá colocou o povo para cantar porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Agora os irmãos imaginem vindo um exército com muitas armas, homens ferozes, e eles cantando lá, bota o coral com a orquestra, com o violino, e dizendo: vamos dizer aqui que a benignidade dele dura para sempre. E Deus deu vitória ali enquanto o povo de Israel louvava ao Senhor. Também aconteceu quando foi a inauguração da pedra fundamental, na reconstrução do templo de Zorobabel, quando eles lançaram a pedra fundamental, aí um coral começou a cantar: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então, queridos irmãos, a ideia é que nós precisamos sempre adorar. Deus nos deu motivos para adorarmos, para sermos gratos, e essa gratidão se transformar em adoração. É verdade que muitas vezes nós nos esquecemos da bondade de Deus, mas a Bíblia continua: Deus é bom. Eu sou ruim e você é ruim, mas Deus é bom. Eu mereço morrer e você, meu amigo, merece morrer junto comigo, mas Deus é bom, que nos dá vida. E aí o Espírito Santo, ele sempre vai nos levando a esse sentimento, a esse entendimento de que Ele é bom, de que o Senhor é bom. E aí o salmista, pelo Espírito, ele vai dizer: louvai ao Deus dos deuses, Ele é bom. E aí ele vai explicando por quê. Porque Ele governa todo o universo. Sabe, irmãos, todo o poder pertence a Ele. Ele é um ser transcendente. E Ele é Deus dos deuses. Ele é maior do que tudo. Ele é o maior poder que existe. E a gente sabe, existe o poder do mal, mas Deus não tem rival. Não existe a guerra do mal contra o bem, não. Que é isso? Ele faz assim, ó, e o mal vai embora. Não tem guerra, não. O que o mal luta é contra a igreja, contra o povo de Deus. Mas o bem, irmãos, o poder de Deus desbarata todo o mal. Deus não tem rival. E aí o salmista diz: Ele é Deus dos deuses, porque Ele manda em tudo. E Ele é Senhor dos senhores, porque Ele manda nas nossas relações. Sabe, o rei poderoso ou o vizinho injusto, pouco importa, Ele é Senhor dos senhores. Ele falando, tudo se resolve. Ele determinando, a palavra dele sendo enviada, tudo acontece. Por isso que Ele é Deus dos deuses e Senhor dos senhores. E aí o salmista continua: aquele que só faz maravilhas. Louve a Ele, porque Ele só faz maravilhas.
A minha vida e a sua vida, a sua família, a minha família, são maravilhas nas mãos de Deus. Talvez a gente quisesse que fosse um pouco diferente, mas Ele só faz maravilhas. Ele tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Mas tudo que Ele faz é maravilhoso. Glória a Deus. Quando Ele vai curar, é maravilhoso. Às vezes Ele cura de uma vez, às vezes passa 10 anos no processo de cura. Mas tudo é maravilhoso, porque muitas vezes a gente precisa ser trabalhado durante a prova. Porque é que às vezes, irmãos, a prova é desse tamanho e a vitória é bem pequenininha assim, no instante vai embora. É porque enquanto Deus está nos provando, Ele está nos preparando para a gente receber a nossa vitória. Então tudo que Ele faz é maravilha, Ele só faz maravilhas. E aqui, queridos, e aí termina aqui a introdução, porque o tema dessa palestra, dessa mensagem do Senhor, é as 3 maravilhas. As 3 maravilhas. A Bíblia diz que Ele só faz maravilhas. E logo em seguida, a Bíblia classifica 3 maravilhas que Ele faz. Os versículos até o Salmo, até o fim aqui, é contando maravilhas. Maravilhas. Mas são 3 classes de maravilhas. E a primeira maravilha que Deus faz é a maravilha da criação. Irmãos, Deus, Ele mostra como Ele é exuberante. E eu e você temos motivos de sobra para adorar a Ele pelo que Ele é. E aí a Bíblia nos mostra aqui o que o Senhor fez. Ele diz, Ele fez com entendimento os céus, Ele estendeu a terra sobre as águas, Ele fez os grandes luminares, o sol para governar o dia, a lua e as estrelas para presidirem a noite. Vai contando passo a passo a história da criação. Então, quando você estiver diante do Senhor, você vai dizer assim, eu tenho que adorá-lo pelo que Ele é. As maravilhas da criação. Nós não podemos esquecer as grandes maravilhas que o Senhor fez. Os irmãos já perceberam como Deus é maravilhoso? Os gostos de Deus. Certamente vocês já provaram pinha, melancia, maracujá, foi tudo gosto que Deus inventou. Aí você vê a arquitetura de Deus, cada coisa linda. Eu nunca vi ninguém olhar para o mar e dizer assim, é feio. Toda vez a pessoa diz, que coisa linda. Aí você olha para o céu, pode estar cheio de nuvens, você diz, é muito lindo. Às vezes está cheio de estrela, que coisa linda, você percebe? Porque tudo que Ele faz é maravilhoso. E a Bíblia diz que Ele foi fazendo e disse, é bom, isso é bom, eu estou vendo que isso é bom. Aí Deus fez as flores, irmãos, para cheirar, para lá ter a abelhinha pegar o néctar, e daí ela sai disseminando aquela sementinha e povoando e reflorestando os campos. Tudo que Ele faz é maravilhoso. E a primeira coisa que nós vemos aqui, portanto, são as maravilhas da criação. E aí o salmista, ele diz assim, quando eu olho para os teus céus, obras dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que eu visite. Deus estava dizendo ali pelo Espírito, que quando você olha para a natureza, você não vê Deus, você vê a assinatura de Deus. Quando você olha para uma planta, a planta não é Deus, isso é panteísmo, mas você vê a assinatura de Deus, o desenho de Deus, a criatividade de Deus, o amor de Deus por nós. E aí a Bíblia vai dizer, aqui olhe cada uma das coisas, não é assim no atacado, não, é no varejo. Ele fez o céu, Ele fez a terra, Ele fez o sol, Ele fez a lua, Ele fez as estrelas. Por isso, glória a Ele para sempre. Só faz maravilhas. Mas aí a Bíblia mostra outra categoria de maravilhas. A primeira categoria são as maravilhas da criação. A segunda categoria são as maravilhas da redenção. Glorifique a Deus pela redenção da sua alma. Essa história aqui do Salmo 136 é a história da redenção de um povo que foi tirado do Egito.
é uma história contada sobre uma grande libertação. Uma libertação que era impossível de acontecer, como a do irmão Emiliano. Mas o mar se abriu. Foi que Moisés fez, pobrezinho de Moisés, fez quase nada. Pensou assim, fala aí Moisés, bota aquela vara e vai o mar se abrir. E nós vemos aqui Deus especificando aquilo que Ele fez para redimir o povo da escravidão. E como, irmãos, se nós tivéssemos tempo, mas nós não temos, graças a Deus, para esmiuçar aqui cada aplicação para o nosso dia, mas depois em casa você pode pedir ao Espírito Santo para Ele lhe explicar cada detalhe da nossa redenção, o que feriu o Egito nos seus primogênitos, diminuiu o poder do mal, tirou Israel do meio deles, você foi tirado, com mão forte, braço estendido, você foi libertado, irmãos. Eu gosto de dizer que Jesus salvou a gente como se pesca caranguejo. Ninguém pesca caranguejo de helicóptero, nem de anzol. A pessoa tem que entrar lá dentro do mangue e enfiar a mão e pegar lá embaixo, puxar com a mão. E eu e você fomos resgatados assim, porque não tinha jeito de ser diferente, irmão Emiliano. Estávamos no nosso lamaçal de pecados, e Ele entrou como um herói naquele lamaçal e arrancou a gente lá do fundo do poço e colocou os nossos pés sobre uma rocha e firmou os nossos passos. Dividiu o mar vermelho para a gente passar, fez passar a gente do meio deles, do mar. Derrubou os inimigos. São as maravilhas da redenção. Aí, irmãos, eu me lembro uma vez do pastor Ruben Lundgren. Ele esteve aqui, está com uns 20 anos mais ou menos. Não, uns 17 anos. E ele foi um dos pioneiros ele veio da Suécia no início do século XX com o pai dele, que era missionário no Brasil. E ele, pregando aqui na época ainda do pastor Raimundo João de Santana, ele disse: eu às vezes fico em casa e perco o sono, e não consigo conciliar o sono, me lembrando como é grande a minha salvação, me lembrando o que Deus fez por mim, eu não merecia. Ele começou a chorar, se lembrando de como era grande a sua salvação e a nossa salvação. A Bíblia lá no livro de Hebreus diz que é uma tão grande salvação. E por isso, queridos, nós temos que sempre dizer assim: louvai ao Senhor, porque Ele é bom. Aleluia, Ele é bom. Ele criou tudo e Ele nos libertou, como o irmão Emiliano falou aqui. Você foi escolhido, você foi escolhida, você foi comprado por bom preço, preço de sangue. O mar se abriu, Deus pegou na sua mão, empurrou você, carregou você e botou você lá do outro lado. São as maravilhas da redenção. E aí conclui-se aqui a terceira classe de maravilhas, porque o Senhor só faz maravilhas. Está escrito, a partir do versículo 16, já o povo já tinha atravessado o mar vermelho, e agora são as maravilhas da provisão. Deus cuida de você. Aleluia. Quando Ele tira lá do lamaçal, Ele tira para cuidar. Os deístas, né? Nós somos teístas, mas há um tipo de pessoas que interpreta a Bíblia dizendo que Deus é como um relojoeiro, que deu corda-se no relógio. Deus criou tudo. Os deístas dizem que Deus criou tudo. Aí como assim deu corda no relógio e entregou, deixou o relógio lá e o relógio
está rodando até hoje. Esses deístas dizem que Deus não intervém, Ele é transcendente, mas Ele não é imanente. Ele criou tudo, mas Ele não se envolve com a vida dos homens. Mas aqui no versículo 16, está escrito que o povo de Deus estava no deserto, mas Ele guiou o seu povo pelo deserto. Ele colocou o povo no deserto, mas o povo não estava só. Ele colocou o povo no deserto, mas havia uma coluna de fogo durante a noite e uma nuvem durante o dia que mostrava o caminho. E é interessante porque às vezes a Bíblia diz que aquela nuvem ficava estacionada, às vezes por um ano num determinado lugar, dizendo assim: pode ficar parado, fique quieto, eu estou cuidando de você. Aqui é deserto, não tem nada, mas eu vou cuidar de você. Enquanto você dorme, eu dou alimento para você. Acorde que tem maná esperando por você na porta da sua casa. Passava um ano, aí às vezes a Bíblia diz assim, que às vezes passava um ano e às vezes a nuvem chegava de 6 da tarde, os irmãos dormiam, de manhã a nuvem se levantava e dizia: vamos caminhar. E aí o povo caminhava por aquele deserto, mas no outro dia tinha o maná. Deus nunca errou a pontaria. Aonde o povo estava tinha provisão, as maravilhas da provisão. Ele guiou pelo deserto, chegou num determinado lugar, irmãos, não tinha água. Vamos pegar um trator de esteira, era mais de 2 milhões de pessoas ali. Não, a Bíblia diz que o Espírito disse assim: começa a cantar e pega essas varas que você tem, uma vara, irmãos, um cajado assim, um cabo de vassoura, para os irmãos que não sabem. Pega um cabo de vassoura e faça assim no chão, e começa a cantar assim: brota poço, brota poço, brota poço. Começou a sair água, irmãos, um rio. Se foi feito um rio, porque tudo que Ele faz são maravilhas. Ele guiou o povo pelo deserto, feriu os grandes reis. Sabe aqueles que se levantam, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos você vai contemplar e você vai ver a queda daqueles que lhe perseguem, os grandes reis. E aí eu acho interessante, queridos, como o Senhor, Ele vai especificando, porque às vezes nós nos esquecemos de celebrar as nossas vitórias. A gente tem uma vitória, irmã Fernanda, aí, Jesus, muito obrigado, aí a próxima semana já esqueceu, não dá mais nem um glória a Jesus, nem um aleluia, porque já passou, já encheu a pança, nem ainda se lembra mais, né? Mas Deus, Ele faz questão de relembrar que o Senhor feriu os grandes reis, deu morte a reis famosos, e aí começa a dizer: Seom, rei dos amorreus, Og, rei de Bazã. A gente não tem tempo para dizer como esses bichos eram grandes. Você tem uma ideia, a cama de um deles tinha 4,5 metros de tamanho. Esse homem era maior do que Golias, irmão. Golias só tinha míseros 3 metros de altura. Esse aqui era um reizão. Aí eles disseram: vem Israel, um bando de escravos, não sabe de nada, eu vou matar no meio, torar no meio. Não, Deus estava com Israel. Deus tinha dado uma ordem ao sacerdote, Números 6, 24, 25, 26, vocês abençoem o povo assim. Você levanta a mão para o povo e diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós, o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Aí quando eles faziam o sacrifício de manhã e de tarde, o sacerdote vinha e abençoava o povo. E aquele povo, irmãos, a Bíblia diz que contra Jacó não cabe encantamento. Não adianta lutar contra o povo de Deus, porque nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E as coisas ruins que acontecem na vida da gente, Deus transforma em bênção, porque está escrito que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque Ele só faz maravilhas.
Ele cuida, Ele zela, Ele abençoa, Ele acompanha. Você está no deserto, mas você não está só. Ele que fez os céus e a terra, Ele se ocupa com a minha e com a sua vida. Ele não se preocupa. Quem se preocupa é esse bagaço de cana que a porca cuspiu. Eu me preocupo, porque eu sou o bagaço de cana que a porca cuspiu. Mas Ele não se preocupa, porque Ele sabe de tudo. Ele se ocupa com a minha e com a sua vida. Ele cuida de mim e de você. A Bíblia diz: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. E aqueles grandes reis que se levantaram contra, a Bíblia diz assim: e deu a terra deles em herança, sim, em herança a Israel, seu servo. E aí conclui que se lembrou da nossa humilhação. Glória a Deus. A sua humilhação, talvez as pessoas digam assim: ache pouco. Mas Jesus olha para a nossa humilhação. A Bíblia diz aqui que Ele se lembrou. Fica registrado no memorial do céu. Ele se lembra da sua dor, do seu sofrimento e da necessidade de você sempre caminhar. Aí Ele se lembra da nossa humilhação, nos remiu dos nossos inimigos, porque a sua benignidade é para sempre. E aí, versículo 25, que dá mantimento a toda a carne. Dá mantimento. Ele criou o mundo, aí Ele cuida dos passarinhos, Ele cuida dos filhos dos corvos, Ele cuida, a Bíblia diz que Ele cuida dos filhos dos leões, quando os filhos dos leões estão clamando, lá dentro das tocas dele, ninguém está ouvindo, mas o céu está ouvindo. Aleluia, o céu está ouvindo a voz do pranto, a voz da dor, a voz do choro, a voz da humilhação, a voz daqueles que estão em desvantagem. O céu está ouvindo. Deus ajuda quem está em desvantagem, o céu está ouvindo. Agar estava humilhada lá e ela clamava, e o menino clamava, e Deus diz: eu ouvi a voz do menino. Foi ouvido. Glória a Deus. E tem um poço aqui, beba água e caminhe, porque há esperança para o teu futuro. Glória a Deus. Por isso, louve ao Senhor, adore ao Senhor. Quando o inimigo disser: você não tem motivos para adorar, você tem motivos. Aliás, você tem muitos motivos. Você tem 3 maravilhas. Você se lembra da criação, você se lembra da redenção, e você se lembra da provisão de Deus no dia a dia da sua existência. Não vai faltar azeite na botija, nem farinha na panela. Não vai faltar. O salmista disse: eu sou velho, já fui moço, mas eu nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Vamos ficar em pé, queridos irmãos. Vamos ficar em pé. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Adore ao Senhor nesta noite. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus.
que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. Pega suas mãos e adore. Tua bondade me seguirá, Senhor. Senhor, tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Glória a Deus. És fiel em todo. Se você tem uma causa impossível, o Deus que faz maravilhas está aqui. Se você tem uma causa impossível, vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Glória a Deus. Venha. Em todo tempo tu és tão Tu és maravilhoso, Senhor. sempre bom. Com todo o fôlego que tenho, Aleluia. cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Venha pela fé, venha. Todo tempo tu és tão Tu és maravilhoso, Senhor. com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia. Continua o instrumental, continua. Levante as suas mãos. Soberano Pai, nós acreditamos que Tu és o Deus de maravilhas, Senhor Deus. O escritor aos Hebreus diz que o Senhor é terrível, terrível em boas obras. Pai, aqui estamos porque depositamos em Ti toda a nossa confiança. Causas estão sendo apresentadas aqui, Pai, aos nossos olhos impossíveis, porque somos falhos, somos limitados. Aprendemos aqui uma coisa que jamais pode sair do nosso coração, que somos só o bagaço da cana, mas Tu és maravilhoso. As maravilhas vêm de Ti, e nós aqui, Senhor Deus, queremos Te apresentar essas causas, que hoje causam choro, preocupação, falta de sono, de apetite, mas que se transformarão em maravilhosos testemunhos, porque Tu estás quebrando com o jugo, o Senhor está entrando com providências, o Senhor faz maravilhas.
Pai, eu creio que se formará filas para contar aquilo que o Senhor agora está decretando, não nós. O homem não tem poder de decretar e determinar nada, mas Tu és. Oh Senhor Deus, aqueles que aqui também chegaram e precisam de ânimo, recebam agora. Aqueles que precisam de conforto, recebam agora. Aqueles que precisam de força, recebam agora. Porque o que há de vir virá e não tardará. Deus de maravilhas, Deus de promessas, Deus que executa, Deus que faz. Tu, Senhor Deus, farás e ficará feito e ninguém desfaz, porque o Senhor não vê adversário, porque não tens, porque com o sopro da tua boca reverterá situações e o teu nome será glorificado. E é o ano de 2023, será o ano do culto de ação de graça, porque o Senhor fará maravilhas no meio do seu povo. E quem acredita num ato de fé com as mãos erguidas, dá glórias a Ele, porque Ele é maravilhoso. Amém.